É preocupante aqui em Nova Petrópolis essa questão de maus tratos, de abandono? Quais são as estatísticas? Se vocês não têm números, mesmo que de forma estimativa, é preocupante para vocês que trabalham com isso, Ingrid, essa questão de maus tratos, principalmente abandono, que eu acho que há um número bastante considerável no nosso município? Na realidade, ainda tem muitos maus tratos, a gente encontra bastante problema quanto a isso. Abandono existem e ainda é muito preocupante para nós isso. Na realidade, hoje em dia, eu acho que é o que mais nos preocupa, né? Na verdade, ultimamente até tem dado muitos casos. A gente até está um pouco assustada, porque a gente achou que o nosso trabalho estava evoluindo em questão de conscientização. E a gente ficou ultimamente, assim, meio assustada com o número de maus tratos e abandono. E a quantidade de animais que a gente teve que resgatar ultimamente, principalmente pela falta de atenção mesmo, de cuidados com os bichos. Tipo, presos, sem comida, sem cuidado nenhum, com esse frio, com essa umidade, em lugares totalmente desapropriados para eles, às vezes com filhote, então uma cadelinha, coitadinha, amamentando, dando o que não tem, né, porque ela sem comida, sem água, sem nada, e a gente foi lá, resgatou e tal. Então, ultimamente está assustador. E o que mais assusta a gente é que as pessoas ainda acham que é normal. A gente vai nas casas com das denúncias, né? E as pessoas, a gente questiona elas e elas acham normal isso. Que não, que na realidade o animal está bem cuidado, mesmo a comida estando no chão, mesmo não tendo água, não tendo onde ficar, e acha normal. Não se importam, né, com a vida deles, né? 2 casos, inclusive, que foram noticiados, ocorreram no Vale Verde. Claro, apenas os casos mais recentes, talvez nem tão recentes assim, porque já teve outros casos também, mas são emblemáticos justamente naquilo que vocês descreveram, né? Animais que estavam em condições inadequadas nessas residências, né? E essa questão de as famílias entenderem que é normal, elas precisam ser mais conscientizadas. Vocês acham que ainda não está claro para essas famílias justamente as leis de proteção aos animais, uma questão cultural, é um hábito? O que está faltando para que as famílias de fato entendam que os animais têm os seus direitos e precisam ser preservados aí nessa questão? Eu acho, na minha opinião, a conscientização, eu acho que é o básico, tanto que às vezes até a gente nas reuniões, às vezes a gente comenta, a maneira de como a gente trata os animais, a gente não chega nas casas querendo que tratem que nem a gente trata. Ok, mas eu acho que o básico, tá faltando o básico, uma casinha, um pote de água limpo, um pote de comida e uma corrente, assim, o suficiente para o animal poder correr, um pouco se deslocar. O que a gente recolheu no Vale Verde esses dias era 50 centímetros a corrente que ela estava presa, a cadela. Ela não tinha espaço para se movimentar, gastar a energia dela também. Então, assim, a conscientização existe, eu acho que, assim, por mais que a pessoa não conheça, mas é o básico, tá faltando o básico, assim, de tu ter um animal. Ou então não tenha, sabe? Se tu não sabe o básico, então pelo menos não tem. Na minha opinião, acho que falta um pouco de educação e cultura mesmo, cultural, sabe? Eu acho que aquela educação de respeitar o próximo, né? Porque o animal, ele é um ser vivo, independente de ser, é um bicho, não. Ele sente dor, ele sente frio, ele sente sede, ele sente fome, ele tem as necessidades básicas iguais às de um ser humano. E teve um caso que a gente resgatou que os animais estavam em pele e osso, tanto passou pela coleira. Ele só se soltou porque ele passou pela coleira. De não ter condições de se locomover, sabe? Então, os bichinhos viver nessa situação, eu acho que é um pouco de educação mesmo, daquela coisa de vir da família, dos pais para o filho, porque os filhos já lidam com isso. Não, mas... Naturalmente. Acho que é natural isso. Acham que isso é natural. Então, acho que falta um pouco disso aí, dessa questão cultural e educação, do pai para o filho, da família, de que aquele ser vivo sente as necessidades e precisa de cuidados. Cada pessoa pôr a mão na consciência, né, dos seus atos. Então, acho que seria bem interessante as pessoas e dos pais passarem para os filhos isso, né? Então, é bem importante.
E essa conscientização que precisa ser realizada, vocês percebem a falta dela muito mais em pessoas de mais idade ou pessoas mais jovens? Ou isso é equilibrado? Não dá para se distinguir um público e outro? Olha, só a gente vê de tudo. A gente entende quando são pessoas mais de idade, de interior, porque é cultural mesmo, tá intrínseco neles já, né? Uma coisa que o bicho tá ali tem que se virar. É meio que eles acham, mas a gente, igual essas questões do Vale Verde, que a gente vai tocar agora, porque é o que aconteceu ultimamente, né? São as mais, vamos dizer, mais recentes. São pessoas jovens, novas, sabe? E passam isso para os seus filhos, para as suas crianças. Então, a gente vê de tudo mesmo, não tem como... E eu acho que, assim, a gente tenta fazer a conscientização nas escolas, só que o problema é que se em casa não tem... Não complica um pouco também, né? Dá um conflito, né? Muitas vezes os pais já não gostam de animais e isso já vai passando para os filhos e assim, né? Uma coisa muito importante que a Ina até comentou, não tenha. Não sabe ter, não tem. Para ter animal, como a Ingrid falou, ela até falou, as pessoas não gostam. Precisa gostar necessariamente para ter um animal em casa, né? Com certeza. Não basta apenas, eu quero ter um animalzinho, ele que se vire. No interior, até a gente percebe que às vezes as famílias até têm para a proteção da casa, tem mais animais, mas também tem uma área muito grande para os animais correrem. E uma fartura em alimentos. Uma fartura em alimentos eles também. Dão comida, a gente... Talvez não seja a ração, não é aquilo que você tem hoje, mas a família mesmo produz. Isso. Então dá as condições básicas para eles, né? Eles estão lá, eles vivem solto e eles também vão atrás do que eles querem. É uma coisa mais... Cultural, cultural, assim. Mas eles às vezes vivem até muito melhor do que esses que eles dão 30, 40 centímetros de corrente pro coitadinho lá e não dão mais nada, né? Dão um lugar úmido, molhado, onde eles não têm nem condições de dormir. Então é uma questão muito precária, não tem... Nesse caso, são famílias também que trabalham, que às vezes deixam o animal o dia inteiro em casa, sozinho? Geralmente, né? Na maioria das vezes. As pessoas saem de manhã, né? E só voltam à noite. Só voltam à noite, o animal fica sozinho, né? Ele precisa de uma companhia também, um cão, um gato, né? Com certeza. Tem algumas raças que elas são mais... se adaptam melhor sozinhas, mas tem outras que precisam da presença de um ser humano ou outro animal. Sim, com certeza. O cachorro, principalmente, muito mais do que o gato, né? Precisa, assim, de um cuidado maior, de mais companhia. Muitas vezes a gente também vê que, por exemplo, o cachorro, né? Eles ficam agoniados dentro de casa quando estão sozinhos. E muitas vezes o dono chega em casa no final do dia com um sofá, eles roem as coisas e por isso eles acabam apanhando e por aí vai. A pessoa acaba, né, desgostando do animalzinho e aí começa, vai pra rua e aí começa o maltrato, né, pelos animaizinhos. Então isso, assim, realmente é bem triste essa situação, mas é que acontece muito, né, no nosso cotidiano. O que acontece muito também é que eles pegam um filhotinho, daí o filhote é bonitinho, é pequenininho, mas fofinho. aquele filhotinho cresce. Isso aí é outra... E aí chega ele faz a ser assim, engraçado a gente falar que a gente tem que conscientizar as pessoas que o filhote cresce. O filhote cresce, ele cresce. E a gente não tem como saber o tamanho que fica, às vezes, por mais que não tem. E o filhote, ele necessita de atenção, né? Ele é como uma criança, ele precisa brincar, ele precisa gastar energia. Amor e carinho. E aí, se acontece isso que a gente estava falando antes, da pessoa ficar o dia inteiro fora de casa e deixar ele lá sozinho, ele vai fazer arte, ele vai rasgar, ele vai comer. E aí chega de noite, enquanto ele é pequenininho, é bonitinho, não fazem nada. Daí ele cresceu, eles não educaram ele para não comer, não roer, não fazer, não deram atenção e jogam pra rua. E o nosso município, a gente sabe, chega no inverno, tem semanas de umidade, neblina, que tu não vê a luz do sol, e o bicho fica lá. Naquela situação também, naquela umidade, eles nem veem. Chega em casa às 6 horas, já tá noite, frio, eu não vou lá dar comida pra ele, eu não vou trocar a água dele. Amanhã de manhã eu faço isso. Aí vai. E o bicho vai ficando 15, 20 dias sem comida, sem meses, né? Porque a gente pega bicho em pele e osso, às vezes que nem levanta mais. Situação realmente que impressiona. Falta de alimento mesmo, passando fome. Sim, sim.
impressiona, a gente se assusta com a capacidade do ser humano de simplesmente não se importar com o bicho. É verdade. Vocês falaram antes sobre a questão de abandono, que às vezes a pessoa também abandona, leva o cão e solta lá no outro bairro, no local ermo, às vezes, no interior do município, ou às vezes populoso, até para que alguém acolha. Isso é comum aqui no nosso município também, acho que é cultural também a nível do Brasil, não sei a nível do mundo, mas acontece bastante. Tem um caso que dá para citar aqui, o Gerson Miller, que é músico e também colega nosso na Rádio Nova, acho que você já tem conhecimento sobre o caso, foi ontem, ele acolheu um cãozinho, estava conversando com ele agora há pouco, e é um cão que justamente foi abandonado, que apareceu lá, né? Só que é um cão mais avesso a estar preso. Como não tem um pátio cercado, né? Tentou prender o animal, só que o animal, imagina-se que já tinha sido criado desde bebê, né? Desde filhote, solto. Ele é muito avesso a estar preso. Ele não fica chorando, enfim, como ele não tem a casa cercada, acaba mantendo esse cão preso, e foi envenenado esse cão, né? Então, realmente é uma situação que, como ele mora já numa região um pouco mais afastada, mas é urbanizada, alguém deve ter visto esse cão rondando, e acho que até vai do próprio da própria criação desse animal, da forma como era antes, faz com que ele ande perambulando por aí e acabou sendo envenenado. Ocorre também bastante envenenamento aqui na nossa região, nosso município? Bastante, muito. Ocorre muito, e as pessoas ainda não se deram conta que isso é crime. É outra falta de conscientização, de conhecimento, que é crime, e acontece muito isso, e eu acho essa situação muito triste, porque é muito mais fácil tu resolver assim do que, né? E que dia foi? Teve um problema um cachorro, né, que foi envenenado. Uma labradora, né? Os gatos. Teve uma labradora, os gatos, tudo numa certa região. E assim, como a questão que aconteceu com o Gerson, né? Eu acho que se o bicho tá te incomodando, chega nos donos e conversa com eles. Mas não faz isso, né? O bicho, nossa, matar, isso é o último dos últimos recursos, né? Totalmente não tem explicação para isso. Então, e realmente aqui na cidade está acontecendo muito. As pessoas estão resolvendo o problema delas assim. Sacrificando os animais. Tipo, tá me incomodando, tem muito gato naquela casa, tá me incomodando, vou lá, mato. Aquele bicho tá latindo muito, tá chorando muito, mato. Gente, isso é crime, não tem explicação para isso. Sendo crime, qual que é a punição, né, que está suscetível uma pessoa que porventura maltrate o seu cãozinho, ou abandone, ou envenene um gatinho, um cãozinho de outra pessoa? Vocês têm... Qual que seria basicamente a punição que pode recair para essas pessoas aí? Eu não lembro quanto tempo de... tem a questão social, né? Alguns podem fazer trabalhos sociais. Depende o nível, né? Do que a pessoa fez, né? Do qual ato ela cometeu. Mas tem até 3 meses de detenção. Inclusive com detenção, então. Multa, tem valores, né? Qual que é o procedimento? Como que é o procedimento de vocês ao identificarem a situação como essa que eu descrevi, seja de maus tratos, de abandono? Claro, abandono é um pouquinho mais difícil, imagino, de identificar quem foi que abandonou, mas identificando essa pessoa, né? E numa situação também que haja envenenamento de um animal, como que é o procedimento de vocês através da associação? A questão dos maus tratos é mais fácil, né? A gente aciona a brigada, leva até a residência, faz todo o BO, todas as questões na hora, né? Porque a brigada nos acompanha. Na questão de envenenamento já é uma coisa mais complicada, porque a gente tem que provar que o bicho foi envenenado, então tem que fazer toda uma... A gente fez um ano, só que o custo é
bastante alto, né? A análise do bicho, então, né, leva para Porto Alegre. Isso tudo é particular, é a associação com recursos próprios. Com os nossos recursos próprios. E daí tem que provar que foi envenenado, daí tem que tentar descobrir quem envenenou, é um processo bem mais complicado. Processo de investigação que a própria polícia tem que desenvolver, a Polícia Civil, e ela já está, né, como todas as forças policiais, bastante atarefada. Então, é um problema a mais. Acho que o que tem que se fazer é as pessoas se conscientizarem, né? Exatamente. É o que a gente tenta fazer, sabe? E essa Semana do Meio Ambiente está abrindo um pouco isso para nós, que é até nas escolas, né, com as crianças, porque eu acho que, como a gente estava falando antes, a dificuldade de conscientizar o ser humano adulto está bem alta. A gente está encontrando uma dificuldade bem alta em relação a isso. Então, a gente está indo nas escolas, nas crianças, tentando que as crianças mostrem para os pais como deve ser feito, né? A gente está tentando fazer o inverso. São palestras, uma participação de vocês nas escolas? Sim, a gente tem professoras que nos ajudam, né? Que são colaboradoras, então elas já levam isso para as escolas. E frequentemente a gente participa em gincanas internas, né? Em palestras internas, mostrando e falando um pouco do nosso trabalho, e mostrando a importância dos animais e o quanto eles são sensitivos e sentem quanto a gente, né? Tanto quanto a gente. Então, é a nossa maneira de trabalhar, de mostrar a consciência. Essa semana em que transcorre a Semana do Meio Ambiente, foi intensificado essa divulgação nas escolas? Eu acho que não foi quarta-feira agora que veio da Suama de Caxias fazer uma palestra. Em escolas? Tem parceiros, né? Numa escola, como a gente tem uma voluntária que é professora, daí ela teve essa iniciativa de trazer uma moça da Suama de Caxias para fazer uma palestra ali na... Qual é? Eu não lembro. Não sei se é 1º de maio. 1º de maio. 1º de maio da Fazenda, E como que as crianças recebem essas informações e orientações que vocês, ou esses outros profissionais aí, levam até elas? Nossa, elas recebem super bem, assim. Elas são super... elas aceitam, né? Elas como é que eu vou dizer? Elas... Me fugiu a palavra. Absorvem com facilidade o que a gente passa. Elas têm isso nelas, né? Esse sentimento de carinho, atenção. Elas gostam dos bichos. Só que, como a Ingrid falou, muitas vezes chega em casa e cria o atrito familiar, né? E claro que tem os avessos, tudo isso, né? Porque toda regra tem uma exceção, né? Então sempre tem uma criança que já é mais maldosa, que já não tem a mesma... Já vem desde a infância, né? Aquela coisa de maltratar o animalzinho, né? Mas a maioria tem o sentimento neles, né? De carinho e de atenção com os bichos. Eles absorvem super bem. Muito bem. Quantas pessoas integram a Associação Focinho Amigo como voluntárias, aproximadamente? Em torno de 10, 12 pessoas. Voluntárias, só mulheres? Voluntárias. Os homens não são muito sensíveis a essa causa? São, mas eu acho que... A gente até tem parceiros, como é que a gente diz... Tipo, o meu namorado me ajuda, o namorado da outra. Espontaneamente? Espontaneamente? Não, espontaneamente. Só que eles não são de estar nas reuniões, de estar no, sabe, essa coisa eles mais... Só ajudam, precisa levar um animalzinho lá, uma ração, assim, de carro, né? Aí, normalmente, o companheiro das moças, né, sempre ajuda. Ou até em questão de ir nas denúncias, né, pra gente não ir só mulheres, a gente tem aquele receio de... Porque a gente já levou muito corridão. Acontece isso? As pessoas se revoltarem contra a abordagem de vocês? Muito. Tanto que agora a gente sempre vai com a brigada. Já aconteceu antes de vocês irem sozinhas? Sim. E algum caso emblemático fez vocês mudarem a forma de abordagem? Ou teve algum caso específico que fez que vocês disseram, não, a partir de agora só com a brigada militar? Sim, vários. Eu mesmo não participo mais de denúncia, eu prezo pela minha saúde emocional, psicológica. Porque já teve um caso, nossa, não... Teve agressão verbal, certamente. Física, verbal. tentativa? Sim. Não consumada? Sim, não consumada. Não consumada, mas teve tentativa de agressão física? Teve.
E daí é difícil demover uma pessoa dessa do seu intuito, né, da sua forma de ver aquela situação. É muito difícil. A pessoa não aceita de forma nenhuma, assim. É complicado. O que dá para fazer nesse caso? Só a lei? Só a lei. Por isso que a gente, então, agora é só com a brigada que a gente vai. Então, cabe à polícia investigar, a brigada dar um encaminhamento àquele caso, acho que não sei se é um termo circunstanciado ou encaminhado uma comunicação de ocorrência policial para a Polícia Civil, e ocorre a investigação a partir de então. Porque a gente ia sempre assim, com todo amor e carinho, com toda calma, daí a gente explicava a situação e dizia, olha, se tu não fizer, a gente vai ter que chamar a brigada. E daí a pessoa não entendia, e sabe? Então a gente resolveu não. Já que tem que chamar a brigada, vamos chamar, porque a gente acabava se estressando mesmo, sabe? E muitas pessoas nos ofendendo e correndo riscos. Né? Até porque, como a gente trabalha, a gente também é só voluntário, então a gente trabalha, às vezes a gente tinha que ir de noite, depois do horário de serviço, e aí é mais risco ainda, né? Porque às vezes tu mal consegue ver o rosto da pessoa que tu tá conversando, então é complicado. E normalmente em que circunstância ou época do ano ou durante a semana que mais ocorrem denúncias para vocês? Tem períodos em que se intensifica ou é o ano todo de forma regular, por assim dizer? Não tem regularidade, mas tem períodos mais intensos e tem períodos que dá uma parada. Quais seriam os mais intensos? Agora está sendo um período bem intenso. É que parece que assim, quando vem tudo de uma vez só, mas não assim que seja assim mais no começo do ano, mais perto do Natal ou férias de verão, não. Na realidade, às vezes parece que vem mais intenso, de repente dá uma acalmada, tem né? coisas que marcam, assim, tipo virada do ano. A gente já sabe que uma meia dúzia de cachorro a gente vai ter que resgatar porque eles fogem por causa dos fogos, essas coisas. Então a gente já se prepara que na virada do ano uma meia dúzia vai ter que ir pro resgate, mas depois a gente acha os donos e tal, né? E época do cio dos gatos. É uma época que eles se proliferam de uma maneira assim que aí a gente tem que dar um jeito também de catar e doar e achar dono para todos eles e conscientizar da castração. Então tem períodos assim, mas no resto, durante todo o ano, a gente tem trabalho. Falou sobre castração, Ariadna. Vocês até receberam um aporte um pouquinho maior de recursos esse ano, até 50 mil reais, acho que foi, né, pro ano, né? Foi. Para a realização do trabalho de vocês, né, da associação, mas acho que sobretudo a questão de castração, né? Na realidade é somente castrações. Somente castrações, 50 mil reais. Na realidade é uma castração de baixo custo e a gente pede para as pessoas, as fichas já estão sendo, na verdade já está havendo a castração, né? E conscientizar as pessoas de castrarem os animais. Tem que castrar, porque... Até a saúde deles, castração também é bem importante para a saúde deles. E também nessa questão, depois de abandonar os animais existentes, também já entra. A quantidade de animais. E a gente pede que as pessoas que estão indo nos procurar para fazer as castrações, né, que eles levem os seus bichinhos, porque a gente sente a dificuldade até deles levarem o bicho lá para ser castrado, sabe? Às vezes as pessoas eu não tenho tempo de levar. Querem tudo de mão beijada, digamos assim. Tipo, ele já tá ganhando a castração, a gente disponibilizou, a prefeitura está nos auxiliando nisso, e as pessoas ainda geram empecilhos em relação a isso. Essa castração que tu diz ganhando, na verdade, o custo todo ele é coberto, então, pela associação. Ou tem digamos assim, dependendo da circunstância, o dono do animal tem que pagar um percentual? Não, a gente pede um auxílio, né? Um baixo custo, porque tem toda a questão de medicamento, internação, né? Porque é só a cirurgia que é paga pela prefeitura. Mas tem todos os medicamentos que são usados, todo o resto, né? Quantos animais aproximadamente vocês vão poder castrar com esse valor aí a nível do ano? Não tem um porque o ano passado foi um valor mais baixo, né? Daí, no final do ano que a gente faz o levantamento, daí de quantos a gente... E varia, né? Porque conforme o tamanho do bicho, varia o valor da castração que a veterinária nos cobra, né? Então, conforme o tamanho,
a gente consegue fazer mais quantidades ou menos. Nesse caso, a parceria com um veterinário único ou tem mais veterinários que prestam serviço para vocês? Hoje é um único. Hoje é um só, porque a gente abre licitação. É licitado, tudo? E aí uma só se disponibilizou a fazer e é a que faz. Fazem esses animais, tanto gatos quanto cães? Sim, os dois. Muito bem. Esse ano, então, nesse sentido, que é justamente uma forma também de controlar a população, para que não haja uma superpopulação de animais, com esse aporte de recursos, vem de encontro às intenções, iniciativas de vocês, né, de posse consciente. Afinal de contas, né, ter vários cães numa casa e muitas vezes soltos também, né, podendo atacar uma pessoa ou mesmo serem atropelados, também é uma situação irregular diante da concepção de posse consciente. Isso aí. Muito bem. Estou conversando então com as voluntárias, né, algumas das voluntárias da Associação Focinho Amigo, né, a Carolina Irion, também a Ariadna Skunderling e ainda a Ingrid Machado, né, que fazem parte então dessa Associação Focinho Amigo, que é composta então por em torno de 10 mulheres e alguns homens também, ajudando na retaguarda, né, por vezes, em função justamente dos bastidores, né, muitas vezes pelo amor ao animal, outras mais pelo amor à namorada, é isso? Não, mas para ser nossos namorados tem que amar os animais. É fator primordial, é isso. Isso aí. Muito bem, então, é verdade. Eu só queria lembrar que amanhã, então, a gente vai estar na praça, né, fazendo a feira de doações. As doações, desculpa. Então, a gente vai estar amanhã com os nossos bichinhos, que a gente tem um grupo ali que está precisando de um lar consciente, de amor, e bem quentinho, de preferência, que está vindo aí esse friozão. Então, a gente queria lembrar que amanhã a gente vai estar ali na Rua Coberta, com mais voluntárias e os bichinhos lá esperando. E até convidar o pessoal para, se quiser conhecer mais sobre a nossa associação, nosso trabalho, das 9 às 2. A gente vai estar na praça amanhã e o convite está feito. Tá feito. Tem gatinho, tem cachorro porte grande, porte pequeno. Tem PMG. PMG, tudo. PP. Então, todos que quiserem, então, acolher um animal, são bem-vindos, mas que estejam conscientizados, né, conscientes de que efetivamente tem que ter tempo ou disponibilizar tempo para dar atenção, também, principalmente, né, alimentos, né, água, amor e carinho, enfim, tem que ser um trabalho completo. Isso aí. Lembrando também que todos os nossos animais adotados por nós, né, eles têm um termo de adoção, onde a pessoa assina se conscientizando de todos os passos que ela tem que seguir. As responsabilidades. Então... E já castrados também, ou já preparados para castrar, né, porque se eles são filhotes. E lembrando que os bichinhos vivem de 13 a 15 anos, então, né, é esse período que tu tem que... Tu tem um companheiro por um bom tempo, né? E que vai crescer. E vai crescer, não pode esquecer. E temos bastante filhote, para quem quiser, os pequenininhos. Muito bem, obrigado pela participação de vocês. A gente Parabéns pelo trabalho que realiza. Muito obrigada.